Então, galera, eu acho que já deu pra perceber que eu tenho um leve toque LGBT na minha composição de personagem. Então, nada mais apropriado de eu falar de alguma coisa relacionada a isso, até porque a gente está no mês do orgulho. E sem querer parecer clichê, mas, sinceramente, a gente tá em épocas em que a LGBTfobia tá sendo cada vez mais normalizada, então eu acho que é preciso relembrar que esse meio ainda tem espaço para pessoas como nós. Por isso, eu vou apresentar hoje 5 dos maiores ícones LGBTQIA+, dos quadrinhos. E uma pequena coincidência é que todos os personagens dessa lista são julgados como personagens mal escritos, o que é coincidência demais para personagens LGBTQIA+, com um grande teor de rebeldia e anticonservadorismo serem justamente os mal escritos. Ou seja, nada disso não passa de uma balela de um bando de gente que realmente não gosta de LGBTs e quer o máximo possível dissociar essa imagem. Até porque os únicos LGBTs respeitados na cultura pop são aqueles que servem como chacota. Número 1. Batwoman. Enquanto a primeira Batwoman foi criada para afastar as especulações de homoafetividade entre o Batman e o Robin, a Kate Kane surge como uma reinvenção da personagem que nunca deixa dúvidas sobre a sua sexualidade. Que ironia. A Batwoman é uma personagem lésbica e ex-militar, e o relacionamento dela com a Renée Montoya antes do 952 é sinceramente um dos romances queer mais bem escritos das HQs do século XX. É sério. Número 2. Coágula. Tem muitos poucos personagens trans das HQs, mas quando a Rachel Pollack, que é trans, assumiu as rédeas da Patrulha do Destino, ela tentou mudar o foco. Ela criou a Kate Goodwin, que é a personagem Coágula, que é uma super-heroína que ela consegue manipular líquidos e sólidos à vontade. E inicialmente ela é rejeitada pela Liga da Justiça e ela encontra uma família na Patrulha do Destino. Existia uma representatividade trans ali na Patrulha do Destino, que é bem diferente de uma certa outra equipe que vive na mansão que só acolhe pessoas bonitinhas. Número 3. Homem de Gelo. Em 2015 veio à tona que a Jean Grey, quando leu a mente do Bob Drake, o Homem de Gelo, descobriu que ele era, na verdade, gay. Mas eu tenho que dizer que apesar dessa quebra de privacidade da Jean Grey, porque ele realmente não estava com vontade de se assumir, isso foi muito importante porque quando você tem personagens muito antigos, é muito importante você reinventá-los para que eles fiquem pelo menos politicamente atualizados. Então o Homem de Gelo foi esse personagem que foi escolhido para ser reformulado como um personagem gay. E isso muito tem a ver com o fato do Bryan Singer ter colocado esse subtexto lá em X-Men 2 com ele. E visto tudo isso, eu tenho que fazer uma pergunta que pode até parecer meio inocente agora, mas qual o problema de ser gay? Número 4. Wiccan e Hulkling. Se a gente tivesse uma lista dos maiores romances das HQs do século XXI, esses dois com certeza estariam no topo. Eu poderia muito bem colocar só um dos dois na lista, mas eu acho que eles dois como casal são um grande ícone LGBT das HQs. Eles foram criados pelo escritor assumidamente gay Alan Heinberg, lá em Jovens Vingadores edição 1. Mas ainda assim, eu acho incrível que eles demoraram 8 anos pra dar o primeiro beijo, e tudo isso para ser censurado pelo Crivella na Bienal do Rio de Janeiro. Mas não deixa de ser um dos romances mais bem escritos das HQs dos últimos anos. Número 1. Mulher Maravilha. Lá em 2016, o Greg Rucka veio ao público para falar que na concepção dele, a Mulher Maravilha era queer. Ou seja, a Mulher Maravilha na concepção dele era bissexual. E isso óbvio que gerou um outro burburinho na época, porque a Mulher Maravilha nunca tinha dado nenhum indício de sua bissexualidade. E isso só indica que durante anos ela foi vítima dessa heteronormatividade compulsória. Sinceramente, faz muito mais sentido a Mulher Maravilha ser bissexual do que não ser. Até porque a Mulher Maravilha ela representa minorias de uma forma muito clara e explícita. Diferente do que estavam tentando fazer com ela no cinema ou nos 952. A Mulher Maravilha foi até criada num contexto bem fora da heteronormatividade. É claro que ela é um símbolo queer. E passem longe da fase do Tom King. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta realmente. E é isso. Um beijo e até a próxima.